Olá, meu irmão, olá, minha irmã, igreja querida. Quero que vocês saibam que eu estou com muita saudade de todos vocês. Tem sido um tempo de muita reflexão, oração, e eu espero que em breve a gente possa voltar a cultuar a Deus juntos. Não se esqueça que, caso você precise de alguma coisa, de algum aconselhamento, de uma oração, de qualquer coisa, pode nos procurar, porque como conselho estamos aqui, tá? Para poder ser bênção na sua vida. Eu tenho falado com alguns pelo WhatsApp, pelo telefone, tá bom? Então, se precisar de algo, é só falar com a gente, tá? Hoje eu quero ler com vocês um texto que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 1, no verso 7. Eu vou ler em duas versões, tá? Na NTLH e na ARA, para que a gente possa compreender um pouco mais desse texto, tá? Diz assim, então: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudente. A outra versão, ela diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra, Deus. O nosso pedido agora é que o teu Espírito Santo, Pai, fale conosco, Pai. Alimenta-nos, ó Pai, através da tua palavra, Pai. E que da minha boca, Pai, saia somente aquilo que seja da tua vontade, Pai. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, esse texto, essa carta, provavelmente tenha sido a última carta do apóstolo Paulo. Ela está dentro de uma parte da Bíblia que a gente chama das cartas pastorais, tá? Paulo, como ele deixa muito claro, trata Timóteo como um filho na fé. É alguém que Paulo cuida, discipula e que ele ensina. Nessa ocasião, o Timóteo está na igreja de Éfeso e ali tem confrontado os falsos mestres. E com certeza é uma época muito difícil, porque Paulo diz lá no versículo 4 que ele lembra das lágrimas de Timóteo. Então, certamente, aquele jovem pastor, que a Bíblia diz que era um pouco tímido, estava sofrendo ali. Mas o que eu queria que a gente notasse são algumas palavras que o apóstolo Paulo diz a esse amigo, a esse jovem. O apóstolo Paulo, que está preso na cidade de Roma, ele já não está mais em uma prisão doméstica, mas agora ele está encarcerado, isolado. Muitos o abandonaram e o apóstolo Paulo
começa a ver que a morte dele está próxima de acontecer. Tanto é que ele pede para que Timóteo vá vê-lo e que leve sua capa, os seus livros, mas é alguém que está passando pela privação, numa cadeia, num calabouço, não está numa situação fácil, pelo contrário, está numa situação de sofrimento. A vida do apóstolo Paulo, a gente sabe que no seu corpo ele levava as marcas de Cristo. E essas marcas eram de apedrejamentos, açoite, prisão e tantas outras situações que ele viveu, passou para ser um propagador do evangelho entre os gentios. Mas notem que o apóstolo Paulo quer deixar é um legado para alguém que vai continuar uma missão. E a primeira palavra que eu quero destacar aqui é a palavra: Deus não nos deu espírito de medo ou de covardia. Gente, espírito de medo, todo mundo já teve uma situação de medo. A gente tem conversado um pouco sobre isso. E o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar, como queria ensinar o jovem Timóteo, que quando a gente passa a ter uma caminhada com Cristo, a gente sabe que vamos enfrentar muitas dores, dificuldades, aflições, mas isso não vai fazer a gente desistir. Por quê? Porque nós somos fortes? Não, porque o nosso Deus, através do Espírito Santo, não nos deu um espírito de covardia e nem de medo. Mesmo que tudo diga que vai ficar pior, mesmo que a gente não saiba como vai ser o amanhã, nós continuamos a confiar em Deus. Ontem uma pessoa que eu tento ajudar de uma forma zombando, ela disse assim: ora, por que os crentes eles estão com medo do coronavírus? Aí eu expliquei para ela que não é uma questão de medo, mas de sensatez e de prudência. Mas o que eu queria que a gente gravasse aqui, irmãos, é que nessas situações da vida é que nós somos provados se de fato nós somos cheios desse Espírito Santo de Deus. A gente não sabe como vai ser o nosso amanhã. A gente não sabe como vai ser o mês de abril. Mas o que não pode vir sobre nós é um espírito de medo e é um espírito de covardia, que em outro termo ela significa fraqueza de ânimo. Meus irmãos, não vamos desanimar diante de toda a situação que venha sobre nós. Vamos clamar a Deus para que Ele nos encha com esse Espírito Santo que tira todo medo e todo tipo de fraqueza e de desânimo. Isso é só o Espírito Santo de Deus que pode produzir em nós.
é nessas horas que nós podemos mostrar e testemunhar aos que estão próximos de nós que o Espírito Santo de Deus lança fora todo o medo. Outro termo que ele diz é que o Espírito Santo de Deus nos deu poder. Nos deu poder. E ele nos deu poder para quê? Que poder é esse que o Espírito Santo nos dá? Mas é o Espírito Santo que nessas horas difíceis nos ensina, nos treina e nos dá força, irmãos, para nós enfrentarmos as situações difíceis da vida. A minha mãe conta que quando eu estava com 9 meses, eu tive uma doença muito grave. E o médico chegou nela naquela noite e disse: olha, seu filho não passa de hoje. Seu filho não passa de hoje. E ela disse que naquela noite ela sentiu o poder do Espírito Santo nela. O que era esse poder? Ela não tinha como mudar uma situação, mas o Espírito Santo deu tranquilidade e deu paciência naquele momento para confiar em Deus sobre todas as coisas. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus nos dá esse poder. Que poder é esse? É o poder de termos paciência, fé. Olha, eu creio que Deus está cuidando de mim. Ele nos auxilia. Ele está conosco. Isso que o Espírito Santo fez com Timóteo, diante do medo dele e das dificuldades dele, esse é o mesmo Espírito Santo que está conosco hoje, irmãos, que nos dá esse poder de enfrentar as situações difíceis da vida. Eu não tenho nenhuma receita mágica, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus me dá poder para que nós possamos enfrentar toda essa situação difícil juntos. Outro aspecto que o texto diz, que o Espírito Santo de Deus, ele não é um espírito que nos traz medo, a covardia, mas ele dá poder e amor. Gente, o que será que vem a ser esse amor? Quando você ama alguém, você precisa confiar nesse alguém. Eu lembro que há um tempo atrás eu ajudei um casal de amigos que o homem ele sentia muitos ciúmes da mulher dele, muitos ciúmes. A tal ponto de que ele não deixava ela trabalhar e ela se sentia sufocada. Mas ele dizia que amava ela. E como a gente era muito amigo, eu tive a liberdade de dizer a ele que aquilo não é amor. Aquilo pode ser qualquer outra coisa, mas não é o amor. Porque no amor a gente confia, no amor a gente abre o nosso coração, a gente chora, a gente conta as nossas coisas para quem a gente ama. E esse Espírito Santo de Deus é que nos dá o amor por Cristo e por Deus. E se de fato nós amamos esse Deus,
É nele que nós vamos confiar. É com ele que nós vamos chorar. Mas é nele que nós vamos esperar. Porque nisso está o amor, irmãos. Esse é o verdadeiro amor, o amor que se entrega e que confia. E quem que traz esse amor a Deus? Não sou eu, mas é esse Espírito Santo que nos dá esse espírito de amor e como nós amamos a Deus. Esse é o tempo da gente provar se nós de fato amamos a Deus. Porque quem ama confia, quem ama espera, quem ama crê. Lembram lá de 1 Coríntios 13? O amor tudo suporta, tudo crê, não se vangloria, né? Então, é esse amor que o Espírito Santo traz a nós, esse amor a Deus, que nós confiamos em Deus. A gente precisa agora praticar esse amor. E, por último, o que esse Espírito Santo nos dá? Diz aqui o texto que ele nos dá um espírito de prudência e de moderação. Esse termo grego ele seria melhor traduzido pela palavra autodisciplina, sensatez e equilíbrio. Alguém que tem a vida sob controle. Tem muita gente desesperada. Tem muita gente que está sem dormir. Tem muita gente que está numa paranoica. Mas a Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus nos enche do quê? De moderação e de prudência. O que é isso? Que nós temos uma vida equilibrada e sensata. E o que significa isso, irmãos? Esse autocontrole ele está em mim? Não. Essa sensatez ela está na minha capacidade? Também não. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, mesmo diante de todas as dificuldades, ele traz a nós um espírito de sensatez, de equilíbrio, de moderação e de prudência. Esse é o momento. Nos momentos de crises, de dificuldades, meus irmãos, é que a gente mais precisa disso. É por isso que o mundo se desespera. É por isso que as pessoas que não têm Deus estão desesperadas. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, mantemos o controle, mantemos a disciplina, mantemos a sensatez, porque o Espírito Santo traz tudo isso em nós. Eu não sei se você notou, mas o texto diz que o Espírito nos enche, que o Espírito não traz pouca coisa. É como se fosse um copo, esse aqui é um vaso que está aqui ao lado, mas que ele enche até o topo, ele completa. Isso é que o Espírito Santo faz com a gente, irmãos. Então, eu quero desafiar a você. Será que a sua vida é cheia do Espírito Santo de Deus? Ou será que a sua vida tem sido cheia de tantas outras coisas banais e fúteis? Eu creio que nessa crise, nessa dificuldade, nesse momento de aflição, de medo, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, nós vamos passar
todas essas coisas, mas Deus vai nos tirar o medo, a covardia e vai nos dar o equilíbrio, a sensatez, o amor, a moderação e a experiência e a sabedoria para nós enfrentarmos este momento junto. Peço então que neste momento, no domingo passado, foi um tempo muito gostoso, irmãos. Eu e a Pri, a gente leu, a gente orou, e foi um tempo muito bom em que a gente começou a conversar e foi uma experiência muito gostosa. Então, faça isso agora com a sua família. Será que de fato você é cheio do Espírito Santo de Deus? Como eu faço para ser cheio desse Espírito Santo de Deus? Meu amado, todos nós vamos passar por isso. O mundo inteiro está passando. Mas nós temos o privilégio de sermos cheios desse Espírito Santo de Deus. Então, que a sua oração essa noite, que a sua prática essa noite, seja que você busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque assim como o apóstolo Paulo, que passou situações de muita insegurança, medo e aflição, e sabe por que ele não desistiu? Por que ele continuou em frente? Não era uma capacidade dele, mas ele era cheio desse Espírito Santo. E esse Espírito Santo que tirava o medo, a covardia e que dava poder, amor, prudência, moderação e sabedoria para ele enfrentar todas as adversidades que a vida colocava. Então, meu irmão, nós estamos diante de uma adversidade, diante de uma crise, diante de um momento difícil e de medo. A grande questão é, nesse momento, nós seremos testados e provados. Será que de fato nós somos cheios desse Espírito Santo de Deus? Eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você. E que se você ainda sente o medo, o desânimo, a covardia, se você sente que o medo está aí, não sabe como vai ser, eu te desafio, busque a Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque somente Ele pode nos capacitar com essas ferramentas úteis para que a gente enfrente as adversidades. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua família, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre sua casa, sua família, o seu emprego, o seu sustento e com todo o povo de Deus, espalhado por todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você seja cheio do Espírito Santo, para que você possa enfrentar as adversidades ao lado de Deus, cheio da presença de Deus. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, tudo fica mais fácil. Meu irmão, não esqueça, eu estou aqui caso você precise. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.